Naquela manhã ermida, em Lisboa, quando o silêncio da manso parecia ouro, Duarte empurrou uma porta e viu o que realmente valia Marina de mãos firmes e voz baixa a acalmar de Carmo sua-me perdida nas mares do Alzheimer. O brilho dos candeeiros e o murmúrio polido nada disseram. Bastou aquele gesto simples para rasgar a iluso. Por fora, tudo impecável. Por dentro, fissuras. Vítria, a noiva perfeita nas fotografias, colecionava sorrisos em público e impaciências em privado. Quando Duarte não estava, tratava de Carmo como um incomodo, portas fechadas, ordens frias, olhos revirados. Marina, sem ter tutulo, nem pose, foi aprendendo a linguagem da duena, falas lentas, toques leves, rotinas, que devolviam tchô a quem o perdia. O estalo chegou numa noite de convidados. Uma confuso de memria de Carmo trouxe risos nervosos mesa e um corte gelado de vítria. Marina ergueu-se. No vergonha humano. O salo calou-se. Dias depois, Duarte regressou mais cedo e apanhou o que não queria ver, a moldura, o tom espero, a miscara a cair. Nesse instante, a hierarquia da casa inverteu-se. O noivado acabou ali. Saram as flores encenadas, ficou o cheiro do chiquente. Saram as fotografias perfeitas, entrou a música baixa das manhas com tempo. Duarte comeou a estar a ouvir, a segurar, a aprender com Marina. E Marina deixou de ser empregada, tornou-se o coral da casa. No fim, Duarte descobriu o bivio que o luxo esconde caráter no se compra. Conta quem fica quando todo se vô e quem trata os freguês com a dignidade de quem vi por três danvoa a pessoa inteira. As manhas na manso de Duarte mudaram de tom. Onde antes ecoava apenas o tilintar de copos de cristal e passos apressados de criados, agora ouvia-se o riso frigil de Carmo, quando Marina lhe contava uma estria simples ou a calma de um piano antigo que voltara a ser tocado. A ausência de Vítria no deixou vazio, trouxe leveza. O peso da aparência tinha dado lugar a uma nova ordem onde o essencial não se media em ouro, mas em presena. Duarte, habituado a delegar, comeou a descobrir um papel que nunca tinha assumido. Em vez de contratos milhões, ajudava Marina a preparar o pequeno almo. Em vez de reuniões intermináveis, sentava-se ao lado da me a ouvir memorias truncadas que, apesar de desalinhadas, carregavam a verdade das emoções. J.No. importava-se de Carmo confundia nomes ou datas. O que importava era a modela pousada sobre a dele firme no instante. Marina, por sua vez, continuava igual a si perpria, dedicada, serena, sem procurar reconhecimento. No entanto, todos reparavam na diferença. A casa, antes fria e formal, comeava a parecer um lar. Os empregados sentiam menos medo e mais liberdade para sorrir. Os corredores deixaram de ser um palco de silêncio forado e tornaram-se espaços onde circulava vida. Numa tarde, Duarte observou a Mi e Marina no jardim. De Carmo, confusa, chamou-lhe minha filha. Marina no a corrigiu. Apenas sorriu e disse: "Estou aqui." Foi nesse instante que Duarte percebeu tinha perdido algo falso, mas ganhara algo real. Vítria dera-lhe estatuto. Marina oferecia-lhe verdade. Aliu clara. Como nunca era esta, as fachadas caem, os títulos desfazem-se, mas a lealdade e o cuidado genuíno resistem. O verdadeiro patrimônio de uma casa no Sou, as colunas de Mr. Moore, mas as pessoas que permanecem firmes quando tudo o resto falha. E foi assim que Duarte, homem de riqueza e poder, encontrou, na humildade de Marina e no sorriso vulnerável da Me, a sua maior fortuna, a certeza de que o amor simples e constante transforma paredes frias em lar. As semanas seguintes consolidaram a mudança que comeara quase sem Duarte se dar conta.
Amanso J. era palco de apárcias, mas de rotinas simples, cheias de significado. O pequeno almo deixou de ser servido em silêncio cerimonioso, agora havia pu fresco, sequia quente e conversas entrecortadas pelo riso leve de D. Carmo mesmo quando as palavras não se alinhavam como antes. Duarte, que outrora se orgulhava das viagens e dos negócios fechados ao mar, descobriu a satisfal em permanecer. Aprendeu a dar o brau-me nas caminhadas pelo jardim, a ouvir as suas estrias repetidas como se fossem novas e a aceitar que o tempo tinha ritmos diferentes para ela. Marina era absola nesse novo território. Mostrava-lhe como reagir diante de uma crise de confuso, como transformar um momento de medo numa oportunidade de ternura. Um episódio marcou-o profundamente numa tarde soalheira. D. Carmo agarrou a mão de Marina. Olhou-a nos olhos e murmurou com clareza rara: Tu proteges-me. Duarte, ao ouvir aquelas palavras, sentiu-se envergonhado pelo tempo em que tinha fechado os olhos verdade. Percebeu que tinha sido Marina Noelle quem sustentara a casa quando tudo parecia ruir. Aos poucos, Duarte começou a envolver-se também na gesto íntima da vida familiar, dando menos importância às aparências sociais. Reuniões que antes eram inadivéis passaram a ser secúndias. O essencial estava dentro de portas. A sua relação com Marina ganhou contornos de respeito profundo, uma parceria assente no ente tulos, mas em confiança. O que outrora fora apenas uma manso luxuosa transformou-se num lar autêntico, onde a prioridade era cuidar no impressionar. A Lio estava agora cravada no coral de Duarte. A verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou contratos assinados, mas na capacidade de estar presente para quem mais precisa. E naquela casa que finalmente respirava paz, Duarte descobriu que o amor genuíno, seja de filho ou de quem escolhe permanecer, era o único patrimônio que resistia ao tempo. O tempo que antes parecia escorrer entre reuniões e viagens ganhou outra cadência na vida de Duarte. Amanso J. era um monumento ao luxo, mas um espal onde a simplicidade tinha recuperado o lugar que lhe pertencia. As refeias tornaram-se momentos de partilha. D. Carmo, mesmo entre esquecimentos, sorria mais. Os empregados antes contidos conversavam com naturalidade. E Marina, sempre discreta, mantinha o coral da casa a pulsar. Duarte, que durante anos se deixara guiar pela obsesso de parecer bem aos olhos do mundo, percebia agora o contraste. Vítrea tinha sido o reflexo desse universo de aparência, brilho, vazio, falso, cuidado, gestos calculados. Marina, pelo contrário, ensinava-lhe diariamente, sem discursos, o valor da presença silenciosa. O seu modo de agir era simples estar quando era mais difícil. E isso, mais do que qualquer fortuna, tinha poder transformador. Um fim de tarde trouxe-lhe a confirma plena da mudana. D. Carmo, sentada no jardim, chamou Marina de filha. Duarte observou o instante em silêncio. Não se tratava de um erro da duena, mas de uma verdade do coral. A me reconhecia em Marina, assegurando que esse o amor oferece. Marina no corrigiu. Apertou-lhe apenas a mão e disse: Estou aqui. Nesse momento, Duarte sentiu que algo se completava dentro dele. O passado feito de contratos e imagens de sucesso parecia agora pobre perante a riqueza de um gesto sincero. Compreendeu que perdera uma noiva de fachada, mas ganhara uma aliada de alma. Amanso, outrora dominada por miscaras e protocolos, era finalmente um lar vivo, real, humano. E Duarte aprendeu, enfim, que o verdadeiro patrimônio de uma vida não são as paredes que nos rodeiam, mas as pessoas que permanecem firmes quando tudo o resto desmorona. Esse era o legado que queria guardar uma casa onde o amor, a lealdade e a dignidade tinham vencido a iluso. As manhas na manso de Duarte Jô.
nocomeavam com o som apressado de passos, nem com a frieza das formalidades. O ritmo era outro, o cantar distante de aves no jardim, o tilintar suave de chivenas e a voz paciente de Marina a guiar de Carmo entre os labirintos da memria. O ambiente antes carregado de tenso e aparências respirava agora paz. Duarte aprendera a estar presente. Jota o via a mim como um peso silencioso que exigia apenas cuidados tenísticos, mas como algum que, mesmo entre esquecimentos, tinha muito a ensinar. Sentava-se com ela, ouvia as mesmas estrias contadas vezes sem conta, e percebia que não importava a exactitude das palavras, mas a emo que lhes estava colada. Quando de Carmo sorria, era como se toda a casa se iluminasse. Marina fiel, sua natureza nunca procurou reconhecimento. Continuava discreta, mas os seus gestos eram agora notados por todos. Era ela quem transformava momentos de desoriental em instantes de ternura, quem devolvia calma quando o medo surgia sem aviso. Para os empregados tornou-se exemplo, para Duarte tornou-se essencial. Jotno era apenas a governanta dedicada, mas parte inseparável da família. O contraste com o passado era gritante. Vítrea com toda a sua beleza ensaiada e frieza oculta, representava o mundo que Duarte comeava a rejeitar um mundo de aparência, de discursos vazios de abraos que no aqueciam. O dia em que a me chamou Marina de filha foi o ponto final nesse capítulo. Duarte percebeu que a lealdade e a verdade não se compram nem se fingem. Revelam-se nos gestos pequenos nos dias comuns, quando ninguém est a assistir. A casa outrora palco de exibies sociais tornara-se um lar de verdade. As refeies eram simples, mas recheadas de conversas francas. Os corredores antes frios ecoavam com gargalhadas ocasionais. O silêncio era diferente, deixara de ser pesado e passou a ser sereno, como se cada parede descansasse de anos de fingimento. Um fim de tarde. Duarte observou a mi adormecida no sofá com amor entrelaada na de Marina. A cena to natural tocou-o mais do que qualquer banquete ou contrato milhões. Nesse instante compreendeu que a sua maior fortuna não estava na conta bâncrea, mas naquela liga humana feita de dedicação silenciosa. No íntimo, Duarte fez uma promessa: nunca mais voltaria a medir o valor das pessoas pelo que exibem, mas sim pelo que fazem quando ninguém as est a ver. Era essa alio que queria carregar dali em diante. E assim no coral daquela manso que outrora fora, apenas sem rio de vaidade, nasceu uma nova verdade, a de que o amor genuíno, a lealdade silenciosa e a dignidade, nos gestos simples, são os únicos bens que resistem ao tempo e do sentido vida. Os dias sucediam-se com uma tranquilidade indita na vida de Duarte. Amanso, outrora, esse mimbolo de luxo e palco de silêncios pesados transformara-se num refúgio onde a verdade finalmente habitava. Joto não havia necessidade de impressionar visitas com jantares elaborados ou de manter uma fachada imaculada. O que realmente importava acontecia nas pequenas rotinas, uma chvena de se preparada a tempo, uma manta pousada sobre os ombros frágeis de Carmo, um sorriso cúmplice entre ela e Marina. Duarte, que durante anos vivera aprisionado pela obsesso com o estatuto, descobria agora a riqueza de estar presente. Muitas vezes deixava de lado a agenda de négcios para acompanhar a Mi no jardim, caminhando devagar, escutando as suas frases confusas, mas cheias de emo. Joto o incomodava quando ela o chamava por nomes de familiares falecidos. Aprendera com Marina que o amor não se perde com a memria, apenas se manifesta de outras formas. Marina, sempre serena, continuava a ser o pilar invisível que sustentava tudo.
Nunca procurara protagonismo, mas cada gesto seu revelava a grandeza, a paciência com que repetia, explicais a firmeza com que protegia. D. Carmo dos olhares impacientes, a humildade com que aceitava a vida sem reclamar. Para Duarte era impossível no reconhecer que tinha sido ela a verdadeira guarde da me e, por consequência, da própria casa. O passado com Vítria parecia agora distante, quase irreal. Os sorrisos encenados, as palavras afiadas, ditas longe de testemunhas, os abraus frios, tudo isso ficara para trás como uma péa mal representada que perdera o sentido. Duarte Jotano não carregava raiva, apenas a certeza de que tinha aprendido a lio mais dura a aparência. No construir futuro, apenas o caráter resiste. Uma tarde, ao observar a me encostar a cábia no ombro de Marina e adormecer tranquila, Duarte sentiu uma clareza inesperada. Toda a sua vida tinha sido guiada pelo que os outros pensavam. Agora, pela primeira vez, tinha a liberdade de escolher viver de acordo com o que realmente importava. Decidiu que dali em diante não deixaria a casa regressar ao vazio de antes. Prometeu a si mesmo cultivar aquele ambiente de autenticidade onde cada pessoa era respeitada pelo que era e pelo que mostrava. A manso outrora priso dourada era agora lar. E Duarte finalmente compreendeu que a maior herana que poderia deixar nu era feita de bens ou titeulos, mas de gestos de amor e lealdade, os nicos capazes de atravessar gerais. Foi nesse silêncio sereno quebrado, apenas pela respiral calma de De Carmo, que ele percebeu a verdadeira fortuna da sua vida tinha estado sempre ali escondida nos olhos firmes de Marina e no amor que nunca pediu nada em troca. As semanas que se seguiram trouxeram uma serenidade inesperada à vida de Duarte. Amanso, que antes fora sem rio de fingimentos e disputas veladas, respirava agora um ar leve, quase familiar. Jotanu havia pressa em impressionar visitas ou em manter cada detalhe sob controlo. O essencial estava no cotidiano, o aroma do pó acabado, de cozer o som discreto da chaleira, o riso frigio de De Carmo quando se deixava levar por lembranas soltas. Duarte descobrira um prazer novo em gestos simples. Ajudava Marina a pear a mesa, acompanhava a Mé em passeios lentos pelo jardim e, sobretudo, escutava. Muitas vezes as palavras de De Carmo não faziam sentido élgico, mas transmitiam uma verdade maior, o desejo de Pertena de ser cuidada e amada. Marina ensinava-lhe a arte da paciência, a no corrigir, mas sim acolher, a transformar a confuso em ternura. Um dia, enquanto caminhavam entre as roseiras, De Carmo olhou para Marina e murmurou: "Minha filha." Duarte, que seguia alguns passos atrás, sentiu o coral apertar. Não era apenas um engano da duena. Era a expresso de confiança mais pura. Marina nua corrigiu, apenas apertou-lhe a mão e respondeu: "Estou aqui." Nesse instante, Duarte percebeu que a me via nela aquilo que sempre procurara, segurando amor e constância. Essa cena ficou gravada na sua menria como um farol. Recordou os anos em que vivera obcecado por contratos aparências e estatuto social. Recordou também Vitria, que simbolizava esse mundo de vaidade sempre preocupada com o que os outros viam, nunca com o que realmente importava. Agora percebia o vazio disso tudo. A verdadeira grandeza não se media em riqueza ou títulos, mas na capacidade de estar quando mais difícil. Marina, com a sua humildade, tornara-se o coral da casa. Nunca pedira nada, mas dera tudo tempo fora, silêncio e dedical. Duarte comeou a vê lá de forma diferente, não apenas como a mulher que sustentara a sua me, mas como parte inseparável da família. Reconheceu nela uma grandeza discreta feita de caráter e lealdade. Amanso transformara-se num lar verdadeiro, onde cada espal era preenchido por gestos de cuidado. Duarte, que antes temera perder o prestígio,
descobriu que ganhara algo muito mais valioso: autenticidade. E foi nesse ambiente de paz que compreendeu de uma vez por todas que a maior herana que podia construir não se escrevia em testamentos nem em contas bâncreas, mas na memria dos gestos simples que dignificam a vida. Marina tinha-lhe mostrado esse caminho, e Duarte sabia que nunca mais voltaria atrás. O tempo passava devagar, mas com outra qualidade dentro da Manso de Duarte. Jota não havia festas nem formalidades erigidas. Havia checá, quente partilhado passeios lentos no jardim, e o sorriso sereno de De Carmo que encontrava em Marina a tranquilidade que a memria tantas vezes lhe roubava. Duarte, agora mais presente, aprendia a valorizar cada gesto, desde ajudar a Mi a sentar-se a ouvir estrias que se repetiam, mas que ganhavam novo significado a cada vez. Foi numa dessas tardes, ao ver Marina adormecida de mãos dadas com De Carmo, que Duarte entendeu o que durante anos lhe escapara o verdadeiro valor, não se encontra nas aparências, mas na forma como tratamos os que mais precisam de enes. O luxo, os títulos, a imagem perfeita, tudo isso fugiu. O que permanece a bondade silenciosa, a lealdade sem testemunhas, o amor que se oferece sem esperar nada em troca. A verdadeira riqueza no que mostramos ao mundo, mas no que fazemos quando ninguém est a ver. Nesses momentos que se revela o caráter e que se construi aquilo que realmente nos define. E agora queremos ouvir a sua voz, o que mais o tocou nesta estreia. Jota viveu algo que lhe mostrou o valor da lealdade e da presença verdadeira. Partilhe conosco nos comentários, a sua experiência pode inspirar outros. Não se esqueça também de subscrever o canal para continuar a acompanhar historias que emocionam e nos lembram do que realmente importa na vida. Porque no fim, o que fica são sempre os gestos de amor.